Olá, meninas, meninos que frequentam o meu canal, pessoal que está se inscrevendo, pessoal que já está aqui, que me procuram nas redes sociais e nos meus sites. Mais uma vez eu estou aqui com uma conversinha ao pé de orelha. E muito obrigada por vocês existirem na minha vida e me cobrir de carinho, né? São muitas mensagens carinhosas e eu agradeço bastante, tá? Olha só, nós já somos amigos, já somos íntimos. E eu gostaria, nessa conversinha ao pé de orelha, que vocês me conhecessem um pouquinho mais. Vocês sabem que eu sou a professora Regina Racco, pioneira no pompoarismo no Brasil, ministro cursos há mais de 40 anos, sempre trabalhando na área da sexualidade. O que vocês não sabem é que eu tenho um trabalho paralelo, que não é um trabalho paralelo, que é só prazer, mas que aconteceu por acaso na minha vida. E é isso que eu quero contar para vocês. Muitos não devem conhecer. Eu sou autora de 2 livros da área de saúde. O Glúten e Obesidade, a Verdade que Emagrece, e A Deliciosa Cozinha Sem Glúten. Como que esses livros surgiram na minha vida? É isso que eu queria contar para vocês. Eu sou uma pesquisadora. Eu vivo para pesquisar, sempre na minha área, sexualidade. Mas aconteceu que num determinado momento da minha vida, eu comecei a me pegar com falhas de memória, umas falhas horrorosas de memória. E eu comecei a ter medo, porque eu trabalho com um grupo de mulheres, eu oriento mulheres com relação à ginástica íntima, eu ministro palestras, eu não posso me dar o luxo de esquecer. Ok, esquecimento acontece, é normal, mas estava demais, eu estava muito preocupada. Eu comecei a fazer pesquisas a respeito. E eu cheguei a um trabalho americano onde os pesquisadores indicavam a retirada do glúten, que é a proteína do trigo, aveia, cevada e centeio. Aveia às vezes pode ter ou não, dependendo de onde ela foi trabalhada, mas eles indicavam a retirada para os portadores do mal de Alzheimer, que está lá na ponta da falta de memória, já quase na demência. Eu pesquisando mais a respeito e pensando do que isso teria a ver, se eu poderia pegar essa informação e fazer alguma coisa, eu resolvi retirar o trigo, retirar o glúten da minha vida durante um tempo, que foram 8 semanas a princípio. Depois eu continuei porque eu gostei do efeito, mas a princípio foram 8 semanas. E eu queria saber, se eu fizesse isso, se haveria melhora na minha memória. Enquanto isso, eu continuava pesquisando, cada vez mais impressionada com a quantidade de doenças que podem ser agravadas pelo consumo, principalmente do trigo. A doença celíaca, o portador da doença celíaca, não pode, de forma alguma, consumir o trigo, consumir o glúten. O glúten é retirado da sua alimentação e ele tem uma qualidade de vida boa quando isso acontece, tá? Quando ele não sabe sequer que tem a doença celíaca, ele corre risco de vida, porque a tendência é agravar. E o 4º grau é o câncer de intestino. Então é muito grave, é muito sério. E aconteceu que quando eu lancei o meu livro, uma das coisas mais impressionantes, das situações mais impressionantes que eu vivi, foram pessoas que se identificaram com alguns sintomas que estão lá no livro, buscaram os médicos e se descobriram celíacos. E isso para mim foi gratificante, porque essa descoberta, a pessoa se descobrir celíaca, não é uma sentença de morte, não, é uma sentença de vida, porque depois de descoberto, pela alimentação, pronto, a vida vai correr normalmente, a qualidade de vida não melhora até, entendeu? Por outros sintomas que ela também vai deixar de ter, enfim, fica tudo bem. Agora, quem não tem doença celíaca, óbvio, pode consumir o glúten. Mas se diminuir um pouquinho, pode sentir uma melhora,
Porque hoje em dia a incompatibilidade ao glúten está se tornando uma rotina. A alergia ao glúten. Por quê? Pela modificação dos grãos, ele já não é aquele inocente trigo bíblico, ele teve os grãos modificados para maior produção, e com isso o corpo começa a não reconhecer. Quando não reconhece, começam as alergias, as incompatibilidades. Então, a retirada, ou por um tempo, ou mesmo a diminuição, ajuda. Nada que é demais faz bem. E no Brasil nós temos esse hábito. É o café com pão e manteiga pela manhã, macarrão no almoço, biscoito ao longo do dia e uma pizza à noite, que ninguém é de ferro. Só trigo. Isso, a tendência é que acabe fazendo mal mesmo, viu? Então, baseada nessas pesquisas, eu escrevi o livro, e o livro é muito interessante porque ele tem o meu passo a passo, semanal. E eu melhorei mesmo da memória. E o mais interessante de tudo é que o meu emagrecimento, a verdade que emagrece, eu não percebi no início. Uma amiga que me falou, Regina, você está mais magra. E eu pesava mais de 90 quilos na época. Eu perdi 23 quilos em 8 semanas, com a retirada total do glúten. E eu conto essa história no livro, além de falar tem várias pesquisas das doenças que podem melhorar com a diminuição do consumo. Tem tudo aqui, toda a pesquisa que eu fiz. Uma amiga minha, nutricionista, assina um livro comigo. Não foi feito assim do nada. Mas essa mulher fala de sexualidade, agora está escrevendo um livro que fala de dieta. Qual é a da parada? Não, tem uma nutricionista que assina comigo, viu? E por dentro do livro, eu separo por semanas e tem uma regininha. Tem uma regininha que vai mostrando o quanto eu emagreci. É muito interessante, se vocês gostarem, né? Se vocês quiserem conhecer. Então tem a regininha aqui e o passo a passo semanal com cardápio. Aqui tem receitas também, não muitas, mas tem. E isso tudo fez com que o livro se tornasse tão conhecido que até hoje ele é indicado em algumas faculdades de nutrição, me avisam. Eu já dei várias palestras em Acelbras pelo Brasil e em faculdades também. Isso é um trabalho que eu gosto muito. Fico muito feliz quando eu ajudo pessoas em relação à saúde. Como tudo, né? Adoro ajudar em relação à saúde sexual, por que não na saúde como um todo? Esse é o livro. E muitos leitores me pediram que eu escrevesse um livro de receita. Então eu escrevi A Deliciosa Cozinha Sem Glúten, que tem para mais de 150 receitas, tá? Para quem quiser explorar esse campo aí da alimentação sem o glúten, para diminuir o consumo, já nem digo parar, mas diminuir, porque só faz bem, tá? Os livros estão nas grandes livrarias, ou não, porque quando elas não pedem, elas ficam sem os livros, e nas pequenas, pode achar ou não, mas eu vou deixar aqui embaixo um link, onde se vocês se interessarem, quiser conhecer a minha saga de 8 semanas, é bem interessante, eu amo esse trabalho. E se quiser conhecer também as receitas, por que os dois livros estão juntos? Porque eles são baratinhos. Aí, eles juntos fica até mais fácil. Você tem um e você tem o outro. Eu vou colocar aqui o link de onde vocês podem adquirir. E o livro é enviado para vocês pelo correio. E eu estou aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vai ter o WhatsApp aqui também embaixo. Vocês podem falar comigo. Vai ser um prazer, está sendo um prazer dividir esse meu trabalho com vocês aqui para vocês me conhecerem um pouquinho mais, ok? Saúde é muito bom, né? A gente não pode descuidar mesmo, não. Eu apareço aqui de repente. Muito obrigada a todos pela atenção.